Olá, avicultor de sucesso, seja bem-vindo ao nosso webinário Como evitar a entrada de doenças no aviário. Eu sou o Ernesto Taj e estarei consigo nessa aventura para aprender as melhores coisas que você precisa saber para evitar a entrada de doenças no seu aviário. Se você não tem doenças no seu aviário, você tem lucro. Se você não tem doenças no seu aviário, você é um avicultor de sucesso. Nesta aula vamos aprender dois grandes principais pilares que você precisa conhecer para se tornar um avicultor de sucesso, para evitar a entrada de doenças no seu aviário. Venha comigo! Uma das coisas que precisamos saber, primeiramente, é que a avicultura é a atividade pecuária mais evoluída tecnologicamente e que gera elevadíssimos lucros, podendo ser uma aposta de investimento bastante segura até para um pequeno empreendedor. A avicultura garante o fornecimento de carne e ovos de qualidade para o consumo humano. Entretanto, existe um segredo para o sucesso. Não basta ser avicultor, é preciso ter uma certa dose de conhecimento para aplicar o que se recomenda, que são as técnicas de produção e prevenção de doenças no aviário. Olha, precisamos ou necessitamos aumentar consideravelmente a produção de aves. Isso porque, para além dos ganhos que pode-se obter com isso, sabemos que se os humanos não se alimentam, simplesmente não sobrevivem. E a avicultura é uma atividade que produz alimentos e essa é a mais importante justificação para a sua existência. Por isso, é inegável que essa atividade é nobre e indispensável. Os produtos resultantes da avicultura, como a carne e os ovos, são necessidade básica e essencial para a alimentação humana. Então, se vai embarcar nesta atividade, esteja consciente que deve praticá-la com responsabilidade e sabendo que quanto mais e melhor produzir, mais estará a ajudar a satisfazer a necessidade humana de alimentar-se. Então, não é somente pelo lucro, é mais pela ajuda. Então, esteja consciente que você estará a ajudar na necessidade humana de alimentar-se, ok? Este é o primeiro ponto que você precisa perceber. Olha, é uma certeza interessante a de que os humanos pagam para ter comida à mesa. Assim sendo, quanto mais e melhor produzirmos, mais dinheiro ganhamos. E isso é bom. A parte triste da história é que a maior parte das pessoas não tem dinheiro ou não tem condições para comprar tudo o que necessitam. Por causa disso, tendem a optar pelo mais barato, bastando que lhes alivie de alguma forma a sua necessidade. E claramente, quem vende ao menor preço, mais vende. Olha, se eu posso comprar um frango a 250 meticais, não poderia comprar o frango que está a 300 meticais, a não ser que eu tenha muito dinheiro, ou que tenha dinheiro em sobra, ou que a qualidade esteja em causa. Isso é um fato. E aí começa o desafio de produzir mais, gastando menos, de modo a ter nosso produto disponível ao consumidor também a um preço menor. Você deve estar a perguntar, mas como isso é possível? Primeiro, você precisa entender que gastar menos não significa necessariamente poupar, mas sim significa evitar desperdícios, ou seja, utilizar apenas os recursos necessários para o que desejamos produzir, não a mais nem a menos. E também temos que aproveitar de melhor maneira possível, optimizar esses recursos e evitar o máximo de perdas, ok? Temos que evitar o máximo de perdas. Então, aí você precisa entender que se permitir que alguma doença entre no seu aviário, você estará quebrando esse parâmetro de produzir mais, gastando menos, porque já permitiu que entrasse lá uma doença. E as doenças trazem gastos em si só de aparecer uma doença, ela acarreta custos com medicamentos, consultas com veterinários, renovações das condições do aviário e por aí fora. Perceba também que na avicultura as maiores perdas são aquelas que são trazidas pelas doenças e suas consequências, ou seja, as doenças trazem sempre prejuízos. Então, assim sendo, o primeiro pilar que você precisa conhecer para evitar a entrada de doenças
no seu aviário, o primeiro pilar, que é a base de todas as coisas, que é a base do sucesso, é o conhecimento. Você precisa de investir no conhecimento para si e para seus funcionários, caso tenha funcionário, mas você precisa investir no conhecimento. Quantas vezes acreditamos que sabíamos determinada coisa, mas em algum momento da vida percebemos que estávamos enganados e que simplesmente desconhecemos a verdade? Então, o primeiro conselho é invista em conhecimento. Olha, há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber sobre as coisas, já sabedoria é colocar em prática esse conhecimento que você tem ou que você adquiriu. Anota, conhecimento é conhecer as coisas, sabedoria é colocar em prática o conhecimento que você tem. Isso chama-se sabedoria. Não basta somente ter conhecimento. Temos que colocar o conhecimento em prática. Onde que você vai adquirir esse conhecimento? Aqui onde você já está adquirindo esse conhecimento. Aqui você está aprendendo. É esse tipo de coisa que você precisa fazer para poder se aprofundar ainda mais e conseguir prevenir a entrada de doenças no seu aviário. Ok? O segundo pilar, que também é muito importante e é a base também para o sucesso na avicultura, é a prevenção. Invista na prevenção, ou seja, ao investir na prevenção, você não terá doenças no seu lote, você não terá doenças no seu aviário. Os gastos com a prevenção são considerados investimentos indispensáveis para uma avicultura lucrativa. Investir na prevenção significa investir em aves de qualidade, nas melhores condições de alojamento das aves e no melhor equipamento possível. Contudo, o maior investimento deve ser feito no treinamento e educação de si mesmo como avicultor e nos seus funcionários. O investimento na prevenção é a melhor coisa que você pode fazer. Certas doenças não vão ocorrer no seu aviário se você investir em prevenção. Se você investir em prevenção ou na prevenção, há doenças que não vão ocorrer no seu aviário. Aliás, todas as doenças não podem ocorrer se você está prevenido. Então, invista na prevenção e no conhecimento e na formação de si como agricultor e dos seus funcionários. Todos devem saber comportar-se e saber proceder ou saber como proceder para que não haja entrada de doenças no seu aviário, tá bom? Esses são os dois primeiros pilares que você precisa investir para tornar-se um agricultor de sucesso. Ao investir em conhecimento e na prevenção, você já tem 80% do caminho andado para ter sucesso na agricultura. Diga-me você se tem investido no conhecimento ou se tem investido na prevenção. Preciso saber dessas respostas. Escreva isso lá no grupo, ok? Essas são as chaves principais para o sucesso neste negócio. Esses são os primeiros elementos ou os primeiros pilares que você deve saber e aplicar. Olha, na próxima aula vamos falar de outros pilares que você precisa conhecer para evitar a entrada de doença no seu aviário, ok? Fica atento à próxima aula. Seja um avicultor de sucesso. E uma última dica, não esqueça, conhecimento é poder. Invista no conhecimento.